Desde os primeiros clarões de consciência, o ser humano buscou um nome para aquilo que pulsa além da matéria. Chamou-o de Deus, Espírito, Fonte, Vazio Criador, Consciência Absoluta. Mas olha só, toda tentativa de definir o infinito acaba por reduzi-lo. Deus não é um objeto, nem uma entidade distante sentada sobre algum trono celeste. Deus é um estado de ser, uma presença viva, a vida em sua própria essência. A mente humana tenta compreender Deus como se fosse algo separado do mundo, mas essa separação é apenas uma ilusão produzida pela percepção limitada. Se a gota buscasse o oceano fora de si mesma, jamais o encontraria. Assim também o homem, quando busca Deus como alguém externo, termina se afastando da própria experiência divina. Deus não pode ser encontrado. Deus só pode ser percebido quando o buscador silencia aquilo que o separa do próprio centro. Não é um conceito, é uma experiência. Aquele momento em que você percebe que existe algo em você que nunca nasceu, nunca envelheceu, nunca será destruído. Algo que apenas é. Todos os pensamentos, emoções, medos e desejos mudam. O que permanece? Aquele que observa. Esse observador silencioso é a centelha divina. Não é o eu psicológico, mas um estado de pura consciência, um campo vivo, ilimitado, radiante, que existe antes de qualquer forma e que continua existindo mesmo quando a forma dissolve. Quando você fecha os olhos e escuta sua própria respiração, existe uma presença ali. Essa presença é Deus, em sua forma mais íntima. Deus não é uma crença, é uma vivência. Deus não é uma doutrina, é um despertar. Deus não é um senhor de fora. É a consciência que respira dentro de você agora. Tudo que existe, do movimento dos planetas ao pulsar das células, é expressão da mesma inteligência. Não uma inteligência calculista, mas uma inteligência viva, espontânea, criativa. A árvore que cresce, o vento que dança, o fogo que aquece, o coração que bate, tudo é manifestação dessa presença. O universo não está separado de Deus, ele é o corpo de Deus. Cada acontecimento é um gesto dessa consciência eterna se expressando em infinitas formas. Quando o ser humano se desconecta dessa verdade, nasce o medo, o sofrimento, a sensação de vazio. O afastamento não é real, é psicológico. É como uma nuvem que cobre o sol. O sol continua lá, mas a percepção foi encoberta. O maior obstáculo para perceber Deus é o ego, a identidade construída, o eu pequeno que vive comparando, desejando, temendo. O ego não pode experienciar Deus porque ele é justamente a ideia de separação. Para que a consciência divina se revele, o ego precisa se aquietar. Não é preciso destruí-lo, mas colocá-lo em seu devido lugar. Um instrumento, não o centro. Quando o ego silencia, nem que seja por um instante, a presença divina aparece como um perfume leve, como uma clareza interna, como um amor que não tem objeto, apenas é. E então chegamos à revelação maior. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase dita por Jesus não é uma metáfora poética, mas uma chave iniciática. O reino não é um local além das nuvens, mas um estado de consciência presente no interior de cada ser. É o retorno à essência, à plenitude que não depende de nada externo. Da mesma forma, quando foi dito, vós sois deuses, a mensagem era clara, a centelha divina não está perdida, está apenas adormecida. O homem sofre porque vive identificado com sua casca, com suas dores, com suas histórias.
mas há dentro dele um núcleo indestrutível, luminoso, eterno. Despertar espiritualmente é justamente reconhecer essa presença. Não é tornar-se algo novo, é recordar o que sempre se foi. Deus não se revela na agitação da mente. Ele se revela no silêncio interior. Aquele silêncio vivo, vibrante, que não é ausência de som, mas ausência de conflito. Quando se entra nesse silêncio, é como se a fronteira entre eu e todo desaparecesse. A respiração fica mais leve, o corpo se expande e a consciência percebe que não é uma parte do universo. Ela é o próprio universo consciente de si mesmo através de você. Nesse estado, a ideia de um Deus separado deixa de fazer sentido. O buscador encontra aquilo que sempre esteve procurando: presença, plenitude, unidade. Deus é o campo infinito de consciência do qual tudo emerge. Cada vez que um ser humano expande seu entendimento, sua compaixão, sua lucidez, ele manifesta mais desse campo. Por isso, o autoconhecimento é um caminho sagrado. Quanto mais você se conhece, mais Deus se revela em você. Não é um caminho para fora, mas para dentro. Não é uma busca por respostas, mas por presença. A pergunta: o que é Deus? Só pode ser respondida plenamente pela vivência direta. Aquele momento em que você sente que sua consciência se dissolve em algo maior. E nesse instante você percebe: Deus não é algo que se acredita. Deus é algo que se é.